Boa noite. O Brasilianas.org faz, nesse mês de março, uma série especial sobre os 50 anos do golpe militar de 64. Hoje, o convidado do programa é o ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo, advogado há 54 anos, professor universitário, ex-reitor da Universidade Mackenzie, foi da Arena também. Lembo conta com uma extensa carreira política, tendo ocupado por 4 vezes o cargo de secretário municipal em São Paulo. Chegou a ser candidato à vice-presidência da República na chapa do sul-mineiro Aureliano Chaves pelo antigo PFL nas eleições de 1989. E também foi candidato a senador pela Arena, partido criado durante o regime militar. Em 2006, assumiu o governo do estado de São Paulo, com a desincompatibilização de Geraldo Alckmin, que saiu para concorrer às eleições presidenciais. Atualmente, filiado ao PSD, Lembo é um homem público respeitado por sua experiência de muitas décadas e também pelas análises que tem feito aí do processo político brasileiro. O programa de hoje foi gravado excepcionalmente, então não teremos participação dos telespectadores habituados a mandar suas perguntas pelo portal www.brasilianas.org. Boa noite, doutor Lembo. Boa noite. Em 64, o senhor não participou diretamente de nada, mas eu queria a sua visão ali de cidadão, como que aquela guerra ideológica, todo aquele clima chegava em São Paulo? Eu era advogado em São Paulo, ainda jovem advogado, e o clima era muito pesado. Havia greve, particularmente no centro histórico de São Paulo, onde eu trabalhava, dos bancários. E os bancários fecharam a cidade toda, o centro todo histórico de São Paulo. E naquela época nós tínhamos ainda um agravante emocional que era a Guerra Fria. Havia um conflito efetivo entre a democracia e o comunismo, como o real comunismo, o real socialismo da União Soviética, e Cuba assustava fragilmente todos aqui em São Paulo e no Brasil. A presença do Fidel Castro em Cuba e depois do Che Guevara na Bolívia, ingenuamente na Bolívia, fazia com que todos imaginavam que o comunismo estava próximo do Brasil naqueles dias. E, acima de tudo, um presidente fraco. Jango confundiu-se excessivamente no jogo da administração pública. Confundiu a hierarquia militar, que é uma coisa muito sensível, e aí ele se perdeu e caiu. Porém, eu creio que 64 era previsível. Todas as pessoas que estavam acompanhando pelos jornais podiam perceber que estava algo sendo preparado. Por quê? Porque é preciso que se diga uma coisa. Toda a imprensa do Brasil, com exceção da Última Hora, era golpista. Não havia jornal democrático na época. Hoje se fala muito, todos os grandes jornais brasileiros no momento se dizem democratas, mas naquele tempo todos eram golpistas. Todos, nenhum. Aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, inclusive os que depois ficaram contra o golpe, eram golpistas. Então, isso é um ponto muito sério. A TV era embrionária, mas também era golpista. Portanto, era um clima psicossocial, como dizia a Escola Superior de Guerra, extremamente difícil. Extremamente difícil. E um ponto que nós devemos registrar. O seu programa tem o nome da ditadura militar no Brasil, não é isso? Ou 64? Eu acho que a ditadura não foi militar. E aqui eu gostaria até de trocar ideia com você, com o próprio telespectador, para que ele faça uma reflexão. A ditadura nasceu dos civis. O Sobral Pinto tinha uma frase genial, civis servis, que foram servidos aos militares. Quem fez a ditadura, ou quem fez o movimento, foi Magalhães Pinto, em Minas Gerais. Adhemar de Barros, em São Paulo, que teve o diálogo famoso com o general Cruel. Carlos Lacerda, no Rio de Janeiro, e outros menores. Mas esses foram os grandes incentivadores do golpe político que aconteceu. Os militares vieram como instrumento no começo. E aqui uma reflexão. Eu vejo, no segundo momento da Revolução de 64, no golpe, no movimento, no que seja, na ditadura de 64, um primeiro momento de total entrega aos Estados Unidos. Castelo Branco. Castelo Branco foi um governo pavoroso. Ele alterou totalmente a história do Brasil e fez um governo pró-Estados Unidos. Talvez a época fosse necessária em função de problemas econômicos, etc. Mas foi um governo que não teve uma visão nacionalista. Porém, os militares sempre têm uma visão nacionalista. Isso é bom que se tenha sempre em mente. O militar sempre é nacionalista. E os militares nacionalistas, com esse núcleo nacionalista forte,
nascem principalmente com a Revolução de 30, desde o Império. Mas na Revolução de 30 tem uma revolução nacionalista de defesa dos interesses nacionais. E eu vejo com Costa e Silva e seguintes a volta aos tenentes de 30. Posso estar errado. E ao positivismo, porque o militar é positivista. Eles talvez nem hoje estão lá muito preocupados com Augusto Conte, ou já nem se lembram mais. Mas a alma, o espírito do militar, particularmente do Exército, é positivista e revoltados de 1930 que tinham uma visão pró-Brasil. Então, por exemplo, eu vejo um com quem eu convivi e tenho uma imagem muito positiva, o presidente Ernesto Geisel. Sei que há muitas críticas sobre a visão econômica do presidente Ernesto Geisel, mas eu achava um homem profundamente firme nos seus propósitos e, acima de tudo, um homem que acreditava no Brasil e nas potencialidades brasileiras. Quando ele rompe o acordo militar Brasil e Estados Unidos, ele quis dar uma demonstração da independência, da autonomia, da soberania nacional e outros gestos. Doutor Lemos, então, quando a gente vê os militares, essa visão de país eles tinham, você pode criticar ou não, e tem. E tem. Mas eles estão fechados lá. O militar é o último monge do século XXI. Agora, quando a gente vê, por exemplo, a posição da UDN, e essa mescla fantástica... A UDN é horrível. De Adhemar, de Lacerda, não tinha um projeto de país, né? Não, eles não tinham. Eles tinham projetos egoístas. Eles queriam dar o golpe militar para afastar o Jango Goulart e o Juscelino. E depois haver uma eleição em que eles seriam eleitos, particularmente o Carlos Lacerda. E aí não aconteceu. Aí os militares também sentiram o gosto do poder. Recentemente foi divulgada uma pesquisa do Ibope, na época, mostrando que mesmo em São Paulo, o Jango tinha uma ampla popularidade, o Juscelino mais ainda. Logo depois de 64, o Juscelino veio aqui, teve uma recepção aí calorosa na igreja, aqui na catedral, depois na associação comercial. Mas em muitos círculos você tinha aqui um anti-janguismo muito virulento. Quais eram esses círculos? Vamos lá, é fácil lembrar isso. E certamente o que eu vou dizer agora é extremamente sensível, ou não. Mas é bom que se tenha consciência. Quando eu fui governador, eu tive uma frase que ficou registrada: a minoria branca. São Paulo era um estado de minoria branca naquele momento. Particularmente, a classe média urbana de São Paulo era minoria branca. E a paulistana, nossa, aqui da capital, mais ainda. Foram eles que fizeram a Marcha da Família. Todos os partidos fizeram, eu não participei. Porém, posso dizer que naquele momento todos fizeram. Ainda há pouco, um advogado de São Paulo, que era presidente então do Partido Libertador, disse o Raul Pila telefonou e pediu a ele que organizasse a Marcha da Família. Está isso escrito numa revista essa semana, uma revista cultural. Portanto, vejo que coisa interessante, como todos participaram, mas era aquela minoria pequena burguesa paulistana da época, que hoje já não existe mais. Agora, para entender uma coisa que nunca ficou muito clara. Quer dizer, a correlação de força aí ficou claro no dia 1º de abril, primeiro dia depois do golpe lá, que você não tinha correlação, você não tinha equilíbrio de força. Ele caiu, o Jango caiu sem esforço. Agora, aquele fantasma do anticomunismo, do poder, do golpe que viria da parte do governo e tudo, os dois lados parece que acreditavam nisso, né? Eu creio que o lado do Jango acreditou na estrutura militar a favor legalista. Mas esqueceu que houve o episódio dos famosos marinheiros do Rio de Janeiro. Aquilo causou um estrago, que rompeu a disciplina militar, que não se deve nunca fazer isso. Quer dizer que a deterioração se deu a partir foi nos últimos dias, a partir do começo da Central? Foi, o 13 de março famoso, cheio de discursos absolutamente vazios. E isso é raro, primeiro. E segundo, a rompimento da hierarquia militar. Para o militar você pode fazer tudo, menos romper a hierarquia, porque senão ele perde a capacidade. E é o que eu estava dizendo um pouco antes, os militares são os últimos monges do século XXI. Eles estão guardados nos seus conventos, que são os quartéis, mas estão pensando no Brasil. E estão vendo tudo o que acontece. O psicossocial, eles estão acompanhando porque faz parte do hábito do sistema militar. Então é ingênuo pensar que eles estão calados. Vou lhe dar uma frase. Eu tive muito diálogo com o general Goberi, como presidente da Arena. Ele era muito interessado na política de São Paulo e houve momentos muito difíceis. E ele era um homem extremamente inteligente, lúcido. O Glauber Rocha disse que era o espírito da raça. Acho que exagerou um pouco, mas ele era muito inteligente.
Um dia eu disse, estávamos conversando sobre o Brasil, que era a única conversa que nós tínhamos, e mais que isso, nós estávamos conversando sobre uma eventual abertura política. E muito antes ele me disse, vou colocar no ar, isso no Palácio do Planalto, lá no gabinete dele, o Jânio Quadros. Eu disse, o senhor enlouqueceu, ministro. Vai pôr o Jânio no ar? Vou pôr na TV Record, da época. Nós estamos falando de que ano isso aí? Isso deve ser 76, por aí, 78. Vou colocar o Jânio Quadros no ar, o Brizola e o Lula. Se o senhor vai fazer isso, se o senhor tem capacidade operacional de fazer isso, vou fazer. E precisa. E nós vamos fazer uma abertura política, e aí uma frase militar, com desaferramento. Aí eu, paulista e civil, não sabia o que era isso. O que é desaferramento? É retirar a tropa sem perda. E foi o que os militares brasileiros fizeram. Eles retiraram a tropa para o interior dos quartéis, redemocratizaram o país com os movimentos populares todos, sem perda. Eu não vi um tiro a ser disparado nem antes nem depois. Isso é genial. Os argentinos mataram-se todos. Os chilenos se mataram. E o Brasil fez tudo isso com uma maior equilíbrio. Mas nós tivemos aí de 74 a 78. O senhor você viu no governo Paulo Egídio? Foi. Então, Comecei. Começou lá. No governo Paulo Egídio, não dele, não, eu fui teve uma radicalização. Então, vamos com calma. Aí eu era secretário municipal do Olavo Setúbal, que era prefeito de São Paulo. Tá. E aí houve um momento extremamente difícil, muito difícil, e recebi os impactos desse momento, que foi a morte de Manuel Fiel Filho, que todos esquecem. Ninguém fala de Manuel Fiel Filho, hein? Vocês jornalistas também não falam do Manuel Fiel Filho. E era um homem, um quadro do Partido Comunista, que foi morto aqui no DOI-CODE de São Paulo. O general Edinardo chefiava aqui. E aí eu ia chegar nele. E aí a segunda morte, e essa vocês falam muito, que é do Herzog. E aí o Edinardo cai. Esse é um dos momentos mais graves que eu vivi. Porque Mas o Manuel foi depois do Herzog. E aí, porque aí, casualmente, o presidente Geisel veio a São Paulo. Por uma obra qualquer, mas veio a São Paulo. E no Palácio dos Bandeirantes, ele reuniu a cúpula, o comitê da Arena, a direção da Arena, e disse, agora não vai haver mais brincadeira. A segunda morte eu não aceito. O Edinardo cai. E exonerou o Edinardo a partir de São Paulo. Foi uma coisa dramática. Lembra, sabe que o general Edinardo era herói da FEB. Era um quadro muito admirado no Exército Brasileiro. O que o Geisel fez é um ato de uma coragem imensa. Olha, Tem dois atos de coragem, desculpe interromper, dois atos de coragem imensa do presidente Geisel. A queda do Edinardo, que eu acho que foi mais ato de coragem em função da figura de herói da FEB, e o segundo, o Silvio Frota. O Silvio Frota, casualmente, eu tinha sido convocado pelo ministro Goberi para estar em Brasília, 12 de outubro. Eu cheguei no Palácio Planalto, havia sacos de areia para todo lado. Olha só. Uma coisa assim incrível, nunca vi aqueles vidros todos com sacos de areia. Eu entrei, não havia ninguém na porta, havia soldado com metralhadora, subi. Quando eu abro a porta do gabinete do ministro Goberi, ele me diz assim, o que é que você está fazendo aqui? E como é que você chegou aqui? Eu lá sei, eu entrei pela porta. Você não sabe o que aconteceu? Eu não sabia o que tinha acontecido. Pegou o avião em São Paulo e ido para lá. E caiu o ministro Silvio Frota. Nesse momento, o Geisel está dando posse ao novo ministro do Exército. E isso foi um ato extremamente sensível. Então, mas lembra, eu queria pegar dois pontos aí. Um é o próprio livro do Gaspari. Sim. Onde ele mostra o papel do general Geisel usando a repressão como... Não é que ele fosse um humanista, ele usava a repressão, inclusive para enfraquecer a direita. E um episódio que poucos sabem aqui, por coincidência, meus pais foram morar num prédio onde, no segundo andar lá, o Edinardo, quando teve a morte do Manuel Fiel Filho, tinha parentes lá, foi chorar na cozinha lá, dizendo que tinham armado para ele para derrubá-lo. Essa questão da tortura e da ditadura não foi um jogo também do Geisel para... Primeiro... Não. O Geisel não era homem de jogo. O Geisel, ele tinha comando mesmo, né? O Geisel primeiro tinha comando. Perto dele você sempre teria respeito. Ele era um general. Alemão e luterano. Até hoje um amigo me dizia, só o Geisel conseguiu implantar o divórcio no Brasil. E é verdade, porque só com aquela forma dele agir. Ele não fez isso, não. O que houve foi, a partir de São Paulo, uma certa confusão
de busca de um conflito com a linha dura. Eu acho que São Paulo errou. O conflito contra a linha dura em São Paulo, faltou qualquer diálogo com o comando do Exército. Fala o comando... Que era o Edinardo. Sim. E eu acho que aí faltou, mas O Edinardo não era um linhador, ele foi alguém que perdeu o controle, é isso? Ou ele... O Edinardo foi infeliz porque estava no lugar errado na hora errada, primeiro. Eu creio que o grande problema foi o chefe de Estado-Maior do Exército em São Paulo. E quem era? Era o general Marques. E esse sim deve ter perdido o comando da tropa. Ah, tá. Mas isso é muito difícil falar, porque só vivendo lá dentro do Exército que a gente poderia saber. Mas o Edinardo era um homem cuidadoso, equilibrado, tinha bom senso, mas era anticomunista, profundamente Tudo bem, mas anticomunista. perderam, daí para tortura, perderam o controle Perdeu dos o controle coronéis. da máquina. Quando você tem uma máquina perigosa como era o Doi-Code, perdeu o controle, você tem aqueles casos. Você vê que todos os casos piores do Doi-Code foi perda de controle. Desnecessário, burro. Então, mas nós tivemos esse período 74, 78, onde houve o recrudescimento aí dos desaparecimentos, de mortes e tudo. Como que o Golbery, por exemplo, encarava isso? Eu não saberia dizer que um pormenor também, não cheguei. Porque o Golbery era apresentado. De fora, a gente via como o grande adversário dessa barbárie aí. E foi ele que imaginou a abertura da forma que aconteceu. Eu contei esse episódio e conto outro, por exemplo, também casualmente. Estando com o Golbery, o Darcy Ribeiro chega ao Brasil. Aí ele está ao telefone bravo, da hora, não faço isso, manda ambulância, não sei o quê. Ele desliga. Sabe o que está acontecendo? Eu disse, não tenho a menor ideia. O Darcy Ribeiro está chegando. E tem uns idiotas que querem prender ele e levá-lo para o quartel. Só para você saber como era o Golbery. E ele tinha mandado para o hospital, porque estava canceroso, estava doente. Então eu acho que tem muito episódio aí que os heróis não são tão heróis como parecem. Houve um equilíbrio de bom senso, a famosa conciliação brasileira aconteceu quase espontaneamente. Tendo de um lado o Golbery, o Geisel, que como luterano sabia que é preciso democracia, que isso é próprio do pensamento de Calvino e de Lutero, e aí surge a abertura com as ruas, etc., uma movimentação popular que deu legitimidade. Agora, o Paulo Egídio, nesse período aí, que ele assume durante um certo tempo assim, a bandeira da abertura aí, e é Paulo pressionado. Egídio, num determinado momento, ele perde toda a vontade, toda a emoção de ser um homem político, que é o momento em que houve a Convenção da Arena e ele queria que implantasse o Olavo Setúbal como governador de São Paulo. Leva Maluf. Mas aí o Olavo não saiu e sai Laudo Natel e Maluf. E o Maluf ganhou, até eu proclamei o Maluf contra o sistema militar. Isso é muito interessante. Nesse momento, o Paulo Egídio ficou agastado e com o Geisel e nunca mais conversaram. Ah, nunca mais conversaram? Nunca mais conversaram. Até tem um episódio, o Paulo Egídio está vivo aí, e é bom que ele ouça eventualmente. O Marco Maciel, um dia veio a São Paulo e me pediu, o Geisel está muito mal, já tinha deixado a presidência da República, já tinha a democratização plena, o governo Fernando Henrique, etc. Portanto, bem avançado. Ele gostaria de falar com o Paulo Egídio. Eu disse, vamos falar com o Paulo Egídio. Marquei um jantar, Paulo Egídio, Marco Maciel, que era vice-presidente da República, e eu. E mais o Rui Silva, que já morreu também. E propusemos um jantar. Ele não aceitou. Paulo Egídio não aceitou? Não aceitou. Ele está aí, ele responde sim ou não, mas não quis. Ele se agastou com o Geisel. E é pena. Foi pena. Para o Brasil foi pena e para ele e para o próprio Geisel que sofreu com isso. E o Paulo Egídio perdeu muito com a parte política, que foi aquele período que ele perde o controle do Banco Comércio e Indústria também. Foi. Ele sofreu muito, ele perdeu muito. Ele perdeu. Então tá vendo, nós vamos fazer um pequeno intervalo e Brasileiras.org volta logo. Bom, voltamos a apresentar o Brasileiras.org, programa especial sobre os 50 anos do golpe de 64. Hoje com a participação do ex-governador de São Paulo, Cláudio Lemos. Doutor Lemos, eu queria explorar um pouquinho mais o Golbery do Couto Silva. Porque quando a gente pega o Geisel tem uma trajetória, desde lá dos tenentes, do petróleo e tudo,
E o Golbery sempre nos bastidores, mas o grande estrategista e pensador. Qual que era a cedência dele específica sobre o gás, mas principalmente depois sobre o Figueiredo? Ah, sim. Quanto ao gás, eu diria que ele tinha uma veneração pelo gás. Ele tinha muito respeito pelo presidente Gás. Em seguida, o Figueiredo. É muito complexa essa situação. Eu fui apresentado ao presidente Figueiredo pelo Golbery. Eu fui também a uma audiência com ele, que ele me convocou, e diz, você já conhece o Figueiredo? Eu disse, não conheço. E aí desço lá para o gabinete do Figueiredo e conheço o Figueiredo. Eles acreditavam no Figueiredo, eu acho. Eu acho que o Golbery acreditou no Figueiredo. Porque se vendeu a imagem de um Figueiredo tríplice, coroado, intelectual, que não era, Ele me disse isso. Olha, ele é um homem inteligente, foi o primeiro das turmas, etc. Eu confesso que eu desci, fui falar com o Figueiredo e fiquei muito mal impressionado. Achei ele muito rústico, muito simplório. Eu me lembro que ele, e vou transmitir também isso pela primeira vez a você e ao telespectador, era época de Natal, ele me mostra uma árvore e diz, tá vendo? Árvore de Natal. Isso é Petrobras. Só tem penduricalho. Por sinal, está na moda Petrobras. Só tem penduricalho. Talvez continue tendo. Eu vou acabar com isso, não sei o quê. Eu achei um pouco cavalariano demais para presidente da República. Mas eles admiravam e acreditavam. E deu no que deu. Ele fez a abertura, não é? Arrebento, não sei o quê, com aquelas frases meio ingênuas, mas no fim ele terminou o processo que o Gás tinha iniciado e, portanto, foi leal. Mas lealdade eu acho que ele teve muita, mas não teve sensibilidade, não era capaz de falar com equilíbrio. Tá. Mas não sei dizer a você. Hugo Abreu, qual foi o papel dele nesses... Eu conheci pouco o Hugo Abreu. Conheci o Hugo Abreu nas caravanas do presidente Gás a São Paulo. Ele era o que do Gás? Ele era o chefe da Casa Militar. Falava muito com os políticos em torno dele, era simpático, e aí quis ser presidente da República. E ambos estão mortos, então não vão me processar. Um dia eu disse ao Golbery, ministro, o Hugo Abreu vai ser presidente da República? Disse, olha, desde quando o paraquedista, que cara louco que pula lá de cima, vai ser presidente da República? O Golbery era muito gozador, tinha um sentido da ironia. E, ora, um paraquedista não pode ser presidente da República, mas cavalaria não foi. Doutor Léo, e no caso aqui do meio empresarial aqui de São Paulo, em que momento que se dá o divórcio aí do regime militar? Foi o excesso de estatização, aquela visão mais centralista do gás? Eu acho que nunca houve o divórcio. Tá. Vamos deixar de ser ingênuos. O sistema empresarial de São Paulo está sempre ligado ao governo. Qualquer governo pode se dar mal com o diário, falar menos bem. Até com o Getúlio se deu bem, pô. O Getúlio salvou São Paulo. Pois é. São Paulo, o Getúlio é um herói de São Paulo. Devia ter estátua em toda esquina, porque você conhece o problema. São Paulo tinha os bônus da tal Revolução de 32 e Getúlio resgatou todos. Salvou São Paulo, a industrialização de São Paulo. Getúlio é um homem notável. Mas, e acho também que os empresários estavam sempre com os militares. Eles só passaram a falar em redemocratização, em eleição direta, ou aquela campanha toda direta já, quando o sistema abriu. E quando veio a crise econômica também. Eu acho que esse movimento, eles não estão preocupados tanto com a crise econômica, hoje talvez mais, porque as centrais mundiais são mais fortes que naquela época. Eles tinham naquela época o Banco do Brasil, o BNDES. A inflação era boa, não tem essa ingenuidade de pensar, a inflação não era má para o empresariado de São Paulo, ele se gerou, ele se ampliou, ele só começou a aparecer, e aí apareceram todos os empresários na abertura. Quando a abertura avançou, eles viram que o novo caminho era a democracia. Aí todos no Brasil, hoje é um país de democratas, eu não vejo um jornal que não seja democrata. Você acha que hoje a democracia ficou irreversível aqui? Acho que dificilmente o seu adjetivo é muito forte. Então eu não gostaria de afirmar um adjetivo como esse, irreversível. Mas acho que é um regime que veio para ficar. Porque ele permite que todas o que de melhor existe aí. Porque todas as áreas de conflito possam ser resolvidas de forma transparente. E a democracia é produto de consumo, então ela fica.
Ela Agora, fez. quando começa, nos anos 70, aí, a oposição a se articular... Um ponto, hein? Os empresários foram, todos queriam ser ministro do Tancredo Neves. Você viveu isso. Isso. Todos, todos, todos. Não havia rede de supermercado que não tinha um candidato a ministro. Eu lembro. É. As reuniões do FMI, cada um queria fazer o seu almoço. A Febraban só trabalhava ministro, e assim ia. É. De repente, isso secou. Eles perceberam que a democracia é um jogo muito difícil, muito complexo, muito duro, precisa ter nervos de aço. Não tem hierarquia de comando na democracia. Todos somos iguais. E isso aí o empresário se retirou e ficou trabalhando nos bastidores, os partidos, e não diretamente. E como que, com o bipartidarismo, com a Arena e o MDB, o que era ser de um partido político num país que não tinha praticamente uma base social, aí, organizações sociais dando retaguarda? Olha, o conflito Arena e MDB era efetivo. Eu assumi a presidência da Arena na grande catástrofe de 74. Upa, ali foi. Que ninguém queria a presidência do partido, porque aquilo era uma coisa dramática, e aí me procuraram e eu aceitei. Fui ungido. Mas o jogo político era violento, porque havia sublegendas. Então, dentro dos Arena partidos... 1, Arena 2. E MDB 1, 2, 3. E o conflito era para todo lado. E também o MDB era um partido muito próximo do governo. Não vamos ter esses sonhos, não. A gente não vai... Não, escuta, esse país é um país que costuma esquecer, tem má memória. O Ulisses Guimarães estava na Marcha da Família. O Ulisses foi o homem que redigiu um ato institucional que dava 15 anos de cassação. Você sabe disso? Não. Então leia a biografia do Daniel Krieger. Está lá, claro, o doutor Ulisses Guimarães. Depois ele percebeu que a democracia era melhor que o autoritarismo. Mas escuta, vamos parar com isso. Tudo aconteceu com uma amplitude imensa que hoje ninguém quer ver. E todos falam ditadura militar. Eu acho que foi uma ditadura civil-militar. Tá. Agora, quando fala, por exemplo, essa campanha da mídia, recentemente saiu um livro de grandes jornalistas aí, escritores, que com o tempo até assumiram uma posição crítica em relação ao regime, que em 64 apoiaram o golpe. Quer dizer, independentemente dos fantasmas lá, houve um golpe lá. Sim, houve um golpe. Inclusive de tirar o Jango enquanto ele estava em território nacional. Totalmente. Tudo, né? Isso do Aldo de Moura Andrade. Civil. Aliás, eu tinha um depoimento do Roger Ferreira, que era grandão, disse que conseguiu dar uma cusparada que atravessou o Senado e pegou na cara. Roger é uma filha interessante. Do Auro aí, né? Mas agora, em 64, tudo bem que a gente não tinha ainda os valores democráticos aí, um país que tinha mal saído aí de O país é autoritário. Um país ainda autoritário. hoje. Ainda hoje. O país tem uma carga autoritária imensa. Então, essa consciência democrática e liberal, na época, ficava restrita aos advogados que defendiam presos políticos. Escuta, eu fui o primeiro liberal do país, hein? Tenho essa vaidade. Eu comecei na Arena uma pregação liberal. Eu até recolhi todo o material e tenho um livro publicado, Testemunho de um Liberal. Foi muito difícil, mas nunca recebi uma censura de nenhum militar. Faça-se justiça, nenhum deles jamais teve qualquer censura. Eu só fui não censurado, mas objeto de um certo desgosto, desamor, quando eu recebi o Brizola. Quando eu recebi o Brizola no Paraguai, casualmente eu estava no Paraguai com a minha mulher. E você, na época, presidente da Arena? Era presidente da Arena. Recebo o Brizola em Assunção. Não, eu encontrei um jornalista aqui de São Paulo e me disse, o Brizola vai chegar. Você não tem coragem de recebê-lo? Eu tenho, por que não? Vamos lá, eu estava com um carrinho, fomos até o aeroporto. Ele chegou em 80, se não me engano, 79. Foi. Eu fomos 79, fomos lá. Quando eu cheguei no aeroporto, estava o Pedro Simon, Sereno, o filho do Jango. O João Vicente? O João Vicente. Tinha mais alguém que não me lembro. E começamos a conversar. Os paraguaios nos trataram muito bem, ainda era ditadura no Paraguai, mas foram muito elegantes. Às tantas veio um oficial, não sei qual a patente, e disse, olha, trouxe garrafa de uísque. Uísque paraguaio? Uísque paraguaio, perigoso, mas estava lá. E disse o seguinte, vocês estão à vontade no território paraguaio, mas peço que não deem entrevistas no nosso território. Não, era um gesto. Acabei dando para o Estadão, para o Jornal do Estado de São Paulo.
E recebemos o Brizola, que ficou também muito impactado, e ficamos muito amigos. O Brizola e eu fomos muito amigos, e até tenho uma tristeza porque eu liguei a ele, ele me atende pelo telefone e no dia seguinte morreu. Ele pessoalmente era um jeito fascinante. Fascinante. E homem inteligente, patriota. Aí sim, certa ocasião, alguns coronéis do Segundo Exército, na época o Sudeste, comando do Sudeste, foram indelicados, porque o Brizola era odiado na tropa, por causa de Caparaó, né? Mas foi o único momento que eu tive um frisson, vamos dizer. E nessa conversa com o Brizola, o que ele esperava do futuro? Estava preocupado. Estava muito preocupado, porque ele desceu do avião internacional em Assunção e lá tomou um aviãozinho pequeno, particular, sei lá o que era, não tenho a menor ideia, mas um aviãozinho. E nem sei se era bimotor ou monomotor, mas um avião. E eles tinham medo que fosse abatido. Tá. Mas não houve nada. E quando começaram aqueles atentados em bancas de revista, Rio Centro, a secretária Hoje seria o PCC. da UAB, de que maneira que internamente o Goberi, o sistema viu esse... Porque agora aparece... Esses dias apareceram informações que o próprio comandante do DOI-CODE foi informado algumas horas antes aí 2 horas antes. do atentado do Rio Centro e não tomou nenhuma decisão, né? Eu li ontem num jornal. Agora, nunca conversei isso muito profundamente, viu? Não tive diálogo maior sobre isso. Então, vamos ser claro, eu acho que a sua defesa aí das posições militares aí são absolutamente legítimas aí, em muitos pontos, mas a hierarquia aceitou um bando de assassinos num certo momento. Eu acho que você aí tem um problema. Quando uma máquina de terror é montada, ela passa a ter uma vida própria, independente dos comandos. Ainda porque os dois códigos eram fora das estruturas militares propriamente ditas. Era algo fora, que foi criado pela Escola da América dos Estados Unidos. Antes, outro ponto, quem começou primeiro foram os civis também, né? Em São Paulo, né? A UBAN, Operação UBAN, do Sodré, governo Sodré. E não esqueça que lá estavam presentes os empresários de São Paulo fazendo tortura, né? Olha isso aí. Você falou os nomes, tá vendo? Você é mais corajoso do que eu. Eu fui ameaçado na época pelo Atala. Então, você sabe disso. Portanto, vamos parar de falar que todos são heróis no Brasil, que não é, não. É uma coisa complexa. Fleury, como é que era? Não conheci o Fleury, mas ele foi um homem dramático, né? Agora, eu lembro quando o general Dilermando Monteiro, ele veio substituir o Ednardo aqui, é isso? Foi. Ali foi o primeiro sopro. Eu lembro até uma entrevista da Marília Cabrela, uma entrevista clássica com ele, falando, general, nós temos medo de vocês, como fazer? E ele passava uma tranquilidade aí que... Era um matogrossense tranquilo, muito tranquilo. Ali foi a virada, efetivamente. Sim, mas foi quem acabou com a cúpula do PC. Do Partido Comunista. Tem razão. Na Lapa, né? As coisas no Brasil são muito estranhas. Que coisa, Você isso veja mesmo. que eu falei com muita gentileza do presidente Geisel e tenho estima pela imagem dele como um patriota. No entanto, como o próprio Hélio Gaspari coloca, morreram mais no governo Geisel que no governo Médici. E tem um professor do Rio de Janeiro, que foi do Partido Comunista, hoje certamente não, que é o Daniel Arão, que é uma figura muito interessante, até o livro dele deve ser lido por todos, e ele mostra isso com muita clareza e mostra, até para desespero de quem lê, os intelectuais que leem o estudo dele, que o Médici foi 3 vezes aplaudido no Maracanã de 100 mil pessoas. Foi. Aquele negócio de dar o pontapé inicial no jogo de futebol Hoje tem quem vai a estádio de futebol é vaiado, né? Não, aquele período foi... É incrível isso. Agora, ele chama de período de ouro e de chumbo. É. Ele está certo, o Daniel. O período de ouro na economia e de chumbo na... Agora, é impressionante como a economia indo bem, você libera tudo. É o que conta efetivamente, né? Porque o povo estando alimentado, ele já está satisfeito, né? É o grande problema. O próprio movimento do ABC começa a surgir quando a economia entra em crise e não tem mais aquelas expectativas de Aquilo crescimento. foi muito interessante. Eu participei muito pelo Partido Popular. Eu já era do Partido Popular, do Tancredo, que o Tancredo liquidou, né? De uma forma muito complexa. Você mineiro não gosta que fale isso. Não gosto. Nós vamos falar no próximo bloco aqui, que terminamos aqui o segundo bloco, vamos para o segundo intervalo. Brasilianas.org, volta já.
Voltamos a apresentar o Brasilianas.org especial sobre os 50 anos do golpe de 64. Hoje com o ex-governador de São Paulo e ex-presidente da Arena, Cláudio Lemos. Doutor Lemos, estava explicando aí essa questão do PPP, quer dizer, quando começa o fim do bipartidarismo e tentam se ver as saídas de transição, qual foi o papel do Tancredo ali? O Tancredo estrutura o PP. Teve o apoio do empresariado, muito grande. Não deixava nada claro sobre o futuro. O Tancredo era um homem cuidadoso, profundamente cuidadoso. Mas o PP teve uma vantagem. Particularmente nas greves do ABC, o partido estava presente. Eu sempre fui àquelas greves, eram realmente situações incríveis de vibração, havia vibração autêntica, popular. O Lula conseguiu isso com grande notabilidade. Havia uma figura também muito interessante em Santo André na época, que está esquecido agora. O bispo. Foi escanteado aí pelo Vaticano. O Cláudio Nunes. O Dom Cláudio era um homem muito interessante, muito simples, e não era histriônico, ao contrário. Ele ofereceu realmente à igreja. O Brasil é um país muito complexo para ser examinado com facilidade. E havia um general, que nem sei se ele era general, que era o comandante da tropa, que também não queria atirar. Então, é o que veio com os helicópteros, não? Mas ninguém queria nada. Eles queriam abertura. Era uma coisa interessante. Mas havia um calor popular muito grande. Houve também perseguição. Eu não me esqueço, por exemplo, que o prefeito de Santo André, de São Bernardo, era o Tito Costa. E o alemão, que está aí vivo... Sindicalista? Teve que ser jogado no carro, que ia ser preso, para fugir com ele. Aí fomos para a igreja. Então havia situações difíceis, muito difíceis, de incompreensão, particularmente esse momento da abertura. Mas depois as coisas foram avançando com muita tranquilidade. E por que o PP desaparece? Isso é uma história complexa, né? Você pode dizer que foi uma visão de abertura democrática para poder a eleição de um presidente civil. Eu acho que foi mais a visão pragmática do Tancredo. O Tancredo estava pensando nele, como todo político, pensando mais nele que na estrutura partidária e na agremiação e nas ideias. E se incorporou ao PMDB para ser eleito. Ali, quem que ele regimentou na época para o PP? O ACM, ele vai para o PP nessa época? Não. Aqui em São Paulo foi o Olavo Setúbal. Tá. O Olavo Setúbal constrói o PP em São Paulo. No resto do Brasil, eu confesso que não acompanhei. Tem um fato muito interessante que você não me perguntou, mas ainda peço licença para voltar, sobre o Geisel. O presidente Geisel um dia reuniu todos os presidentes da Arena do Brasil no Palácio do Alvorada, na casa dele, né? Alvorada, a casa do presidente da República. Nos levou todos à biblioteca do Palácio. E aí, solenemente, ele disse, reuni todos para dizer que eu vou revogar o AI-5. Os presidentes da Arena, particularmente de alguns estados aqui do Sudeste, foram muito contra. Portanto, não, ele não era. Ele não era presidente, nem me lembro, sou sincero. Se fosse, eu diria, o Rio de Janeiro. Portanto, veja uma coisa, eram os civis que queriam autoritarismo. Ele queria revogar o AI-5 e revogou. Tá. Uma coisa interessante... Só para vocês saberem como foi o jogo, não é assim, ditadura militar. Os civis estavam lá querendo as suas boquinhas. Então, mas quando você pega 64, que você tinha, de um lado, todo o esquema getulista e antigetulista, o genro do Getúlio, o ex-governador Amaral Peixoto, ele faz parte das manifestações contra o Jango também, né? É verdade. E como é que, nesses anos... Porque a hipocrisia é um ingrediente intrínseco à política, né? Sim, mas no Brasil é excessivo. Aqui é demais, né? No Brasil é demais. Ninguém tem um ideal claro e preciso. Veja os 32 ou 30, hoje eu li que são 34, são 32, mas vamos lá. Os 32 partidos brasileiros é uma coisa constrangedora, né? E os jornais, o senhor diz aí que na época houve esse sentido conspiratório. De que maneira que se dava isso? Denúncias diárias, criação de um clima... Criou o clima. Os jornais criaram o clima e alguns até ofereceram seu equipamento, né? Portanto, foi uma coisa muito complicada. Só um ponto aí, porque quando vem em 64, vem também em nome da moralidade.
você falou aqui dos títulos de São Paulo de 32, mas tem talvez o maior escândalo da história política do Brasil, que eram os títulos do Adhemar quando interventor aqui. O famoso, os bônus, né? Os bônus do Adhemar, que não tinha controle nenhum, metade foi desviado aí. Veja, aí se colocou um ponto interessante. 64 tem todos os seus defeitos, particularmente a parte dos direitos humanos, é impossível defender o que aconteceu. Aconteceu uma tragédia que nem é própria da índole brasileira. Mas criou-se o Banco Central, o doutor Adhemar fazia o que queria com os bônus dele, aquela loucura. Criou-se o Banco Central. Na área do ensino, criou-se a CNPq. Não, o CNPq já... Não, senhor, é 64. Álvaro Alberto, não é? É depois de 64. A CAPES é antes. A CAPES é do Getúlio, do governo Getúlio. Criou-se a Unicamp. Em 72. Mas foi fantástico, fantástico. E isso, mais um ponto do Goberi, ele dizia, leve para guardar meus comunistas. E punha todos lá. E foi verdade, foi a inteligência brasileira se reuniu muito lá na Unicamp. Ele ajudou a criar uma alternativa. A Unesp, que é uma grande universidade, que vai ter um futuro muito grande, eu tenho certeza, pela sua extensão, pela sua rede em todo o estado de São Paulo. Tudo isso é do regime militar. As grandes estatais do período que cumpriram sua função também até... Também. Em termos de futuro, a gente está vendo hoje uma polarização novamente esquerda-direita, que eu particularmente achava que tinha acabado isso aí. Não vejo. Mas é jogo retórico, é? Eu acho um jogo... Eu tenho até pena, às vezes, de ver os Estados Unidos numa situação tão saia justa. O caso agora da Crimeia. Foi tão ingênua a posição dos Estados Unidos. A Crimeia é russa, tradicionalmente, historicamente, culturalmente, e os americanos dizem, vamos fazer, agora vamos prender 10 russos que não podem entrar nos Estados Unidos. É brincadeira. Mas quando fala em venezualização do Brasil, quando pega a cubanização, os dois velhinhos já morrendo lá, e aqui os fantasmas sendo trazidos por alguns comentaristas. Dizem os bons comentaristas, do Brasil não li isso, que Cuba vai ser redemocratizada já e o preço vai ser a Venezuela. E o que vai ser a Venezuela? O preço da democratização de Cuba, os irmãos Castros entregam a Venezuela. Nossa Senhora. É o que está dizendo. Uma geopolítica complexa. A imprensa espanhola, a imprensa latino-americana está dizendo isso. E acho possível, sim, porque o Maduro é muito frágil, né? Muito frágil. Agora, se for pensar em termos de Brasil hoje, a gente teve depois da redemocratização, uma bandeira de abertura que o Collor levantou, uma bandeira de estabilização monetária que o Fernando Henrique levantou, uma bandeira de inclusão social que o Lula levantou, e daqui para diante? Complicado. Não tem projeto de país, né? Exatamente, complicado. Eu acho que está faltando agora, sim, estudos como tinham no passado, as grandes consultorias, a Escola Superior de Guerra, tinha estudos. Foi positiva para o Brasil. O IESB lá atrás. Para o Peru. O Peru teve uma Escola Superior de Guerra também. A Argentina não teve. Esse foi o mal da Argentina, não teve nada. E o Brasil teve coisas positivas que hoje, no momento, não tem. Então, o Juscelino tinha um centro de pensamento. Tinha também. Todos esses setores. As metas. Mas, digamos, toda aquela ideologia do ISEB também. Tudo. Hoje parece que tem um vácuo aí. Tem um vácuo, estou preocupado. E a universidade não está muito preocupada com o jogo político, está mais preocupada com o jogo burocrático dela. Isso é grave. Quer dizer, em termos de pensamento estratégico, as Forças Armadas têm alguma... A Escola Superior de Guerra tem alguma... Eu não sei, nunca frequentei a escola, nunca fui aluno da Escola Superior de Guerra. Eu não creio que os militares deixaram de estudar. E eles são estudiosos, porque eles têm tempo, né? Como os bons monges, eles ficam estudando. É a Idade Média, nós estamos vivendo a Idade Média, daqui a pouco vem a Renascença. Tá certo. São Paulo, aqui a política em São Paulo, o que aconteceu? Porque nós tivemos, durante o tempo, parecia que tinha a sociedade civil mais dinâmica do país. Hoje você vê a estratificação em todos os cantos, nos partidos políticos, nas entidades empresariais. O que acontece com São Paulo? Duas coisas, talvez. A riqueza excessiva torna a pessoa burguesa, né? E o paulista tradicional, vamos dizer, economicamente tradicional, porque não tem mais paulista, né? Isso é bobagem, isso é coisa de 30, 50 anos atrás. Se aburguesaram demais. São Paulo está aburguesado. Ele não tem mais ideias, está frágil. É sociedade de consumo pura e simplesmente. Isso me deixa muito preocupado. A juventude está muito desinteressada.
Mas a gente teve manifestações em junho passado que mostram uma insatisfação Classe de todos os média. lados, mas exigindo Aquilo foi, novos pensadores aí, né? olha, aqui, junho é muito interessante porque preocupou muitas pessoas. Eu confesso que nunca me preocupei com junho. Foi a classe média na rua. Não foi o povo. Quando o povo saiu à rua, a classe média ficou assustada e agora quer lei de antiterrorismo, etc. Mas aquilo foi brincadeira de classe média, passeando na Paulista, andando com as namoradas, todas as criancinhas. Muito bonito, simpático. Foi uma marcha da família aquilo. Então, mas eu lembro, vamos pegar um ponto aqui. Mas sem uma ideia à força. Então, falta ideia à força. Falta o conflito, se você falou de direita e esquerda, falta o conflito de direita e esquerda. Não tem nada. Tá então, mas quando a gente pega, vamos pegar um dos grandes fatores, aí, um dos grandes benefícios que a democracia traz, embora lentamente, são esses processos de inclusão social. Essa resistência atávica aqui da chamada burguesia, como você diz aí, a qualquer forma de política inclusiva, o preconceito em relação aos que estão vindo de baixo, o que explica, digamos, esse conservadorismo entranhado aí numa certa elite brasileira aí? Seria a Casa Grande. A Casa Grande, né? É a Casa Grande. Você é descendente de imigrantes como eu. O italianinho, quando chegou em São Paulo, sofreu muito. As grandes greves foi o italianinho que fez, porque ele tinha que mostrar que estava vivo. É isso. E agora você teve toda uma imigração interna que criou outro conflito entre a classe média e o povão. É normal. Assim como os imigrantes lá atrás vieram e rejuvenesceram o país, trouxeram essa insatisfação que ajudou a... Eu acho que a migração... Agora, essa migração interna aqui vai significar esse papel. Vai fazer, porque eles querem subir intelectualmente, economicamente, e aí lutam. A burguesia tradicional já não luta mais, está com tudo. É isso. E os imigrantes dos anos 40, 50, 60 já foram absorvidos pelo Estado. Nós já fomos, nós somos pequenos burgueses. Esse é o ponto. Eu me considero um pequeno burguês e fui neto de camponês típico, de pedreiro. E a sua visão do país, passar essa fase, esse vácuo vai ser preenchido de alguma maneira? É positivo. Veja, o Brasil conquistou todo o oeste do Brasil, que era... Ainda estava estudando a Guerra do Paraguai, por passatempo, e é uma história muito interessante e hoje muito mais clara. Não tinha comunicação do Rio de Janeiro com Cuiabá. Tinha que ser pelo rio. Quando o Solano fecha o rio, complicou tudo, ficou solto lá. Tanto as retradas de Laguna, os coitados tiveram que andar horrivelmente. Hoje o Brasil está todo integrado. Também é 64. As grandes estradas, as grandes estruturas foram elaboradas. Mas eles mataram um ponto essencial que fez muita falta depois, que foi a estruturação social brasileira. Né? Inclusive o fato de você não ter eleição, você se despreocupou com a questão da concentração de renda. Tá vendo? Vamos com calma. Eleição houve. Não é como o militar argentino que colocou 2 tábuas na porta do Congresso e ficou fechado 10 anos. Aqui pode ter sido um minueto falso. Mas a ideia de eleição sempre aconteceu. Sim, mas era uma eleição fechada com coronéis. Você não tinha acessibilidade social aí para você democratizar ensino, reduzir disparidade de renda, escuta, fazer a reforma agrária, que até o Castelo chegou a apresentar e depois recuou. Será que a reforma agrária que era prevista pelo Jango era ingênua? Tantos quilômetros das estradas. Isso é coisa de criança. Não é assim que se faz. Eu acho que a reforma agrária aconteceu, é capitalista, né? Sim. Hoje no Mato Grosso é capitalismo, os 2 Mato Grosso... mas você tem um espaço aí para uma agricultura familiar aí que podia também ter sido... Está no Rio Grande do Sul, que está falido, é insolvente, está difícil o Rio Grande do Sul, está complicado, né? Você tem hoje a alimentação no Brasil ainda é fundamentalmente de pequena propriedade, né? Os alimentos, não sei responder a você. A soja e outros... Em São Paulo, acho que não. Acho que não, Guaíba, aquela região toda. Eu acho que não, eu acho que São Paulo já é sempre tem pequenas propriedades, mas são sem alqueires. Bom, programa especial brasileiros.org, com participação do professor universitário, ex-reitor do Mackenzie, ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo, termina por aqui. Agradeço a sua participação e também de você que nos acompanhou em mais essa edição. Não se esqueça de continuar colaborando, mandando perguntas, trabalhos e vídeos para o site www.brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Até lá.